Oi pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje venho fazer a resenha para vocês desse livro aqui, que é daquela série Quando Me Sinto. E esse o título é Quando Me Sinto Nervoso. Ele foi escrito e ilustrado por Tracy Moroney e publicado pela editora Ciranda Cultural. Para conferir, é só ficar por aqui. Através dessa história, então, nós vamos ter a oportunidade de conversar com a criança sobre esse sentimento, essa emoção, que é inato a todos os seres humanos. Afinal, não somos só os adultos que ficam nervosos, as crianças também. Por isso é muito importante a gente trazer esse tipo de livro que trabalha o sentimento e a emoção com eles, para eles entenderem que isso é normal e para a gente ajudar eles a lidar com isso de uma melhor maneira possível. Nessa história, então, o coelhinho ele vai falar que quando ele sente nervoso, ele sente alguns sintomas no corpo, né? Quando a gente fica nervoso, às vezes a nossa mão sua, a gente sente a barriga, né? Alguma coisa estranha, como se algo não estivesse bem. A gente sente às vezes calafrios, dá uma vontade de correr, às vezes a gente começa a suar, né? Dá uma vontade de se esconder. Isso tudo é normal, é natural. E como lidar com isso, né? Como ajudar a criança a lidar com isso? Primeiro, a falar sobre isso, né? Dar a oportunidade para a criança possa falar e para a criança possa sentir, né? Para que ela possa demonstrar essa emoção, porque é natural. Em algum momento da vida, a gente acaba ficando nervoso. É importante a gente saber lidar com isso e principalmente a criança, porque ela está aprendendo a lidar com as emoções, para quando ela chegue na fase adulta, ela saiba lidar, né, com os conflitos da vida, com os desafios de uma melhor maneira possível, entendendo sobre o próprio corpo, até onde ela consegue ir e como que ela faz para se autorregular, que é o natural da gente, né? A gente precisa se autorregular para que a gente não tenha, assim, às vezes uma síncope, passar mal, porque tem muita gente que às vezes começa com esse sintoma e lembra muito a ansiedade, né? Às vezes dá um frio na barriga, essa questão do suor, enfim. E aí o que acontece? Aqui nessa história, ele vai falar então dessa maneira, que às vezes quando ele se sente nervoso, ele quer a mãe, ele quer ir atrás da mãe, ou então do pai, aqui ele fala da mãe, né? Mas o que ele quer dizer com isso? De alguma pessoa de confiança, às vezes na escola, né? É a professora, né? Em casa é a mãe, o pai. Em outros lugares vão ser outras pessoas, mas eles vão atrás daquela pessoa de confiança. Ele vai dizer também que algumas situações que deixam ele nervoso é quando ele precisa fazer alguma coisa na frente de alguém. Por exemplo, quando você tem que falar em público, ou então fazer alguma coisa nova que é desconhecida. E aqui ele dá o exemplo da natação, aula de natação, ele não sabe como é, né? Ele não sabe nadar, está com medo. E o que significa estar nervoso? Estar nervoso é estar preocupado, muito preocupado com alguma coisa. Às vezes a gente confunde, né? Estar nervoso com estar bravo, né? Eu mesma, às vezes, já fiz muito essa confusão de estar nervoso com estar bravo. Às vezes vai uma pessoa muito brava e fala, nossa, mas essa pessoa tá nervosa. Mas não necessariamente que seja a mesma coisa. Pode ser que ela esteja também nervosa e brava. Mas são sentimentos e emoções diferentes. E é bom a gente diferenciar para a criança entender, né, sobre isso. Então, estar nervoso é estar preocupado, muito preocupado com alguma coisa. E naquele momento a gente sente essas emoções e que isso é normal, é natural e que a gente pode se autorregular de algumas formas. Conversando com alguém sobre, às vezes escrever, se é uma criança que já tem idade para escrever, escrever sobre aquilo, sobre os sentimentos para ela entender, né? E uma coisa que é muito importante que a gente sabe, gente, é a questão de respirar fundo, respirar calmo, tranquilo algumas vezes, para que os batimentos cardíacos, né, eles se regulem, para que a gente sinta aquela paz mesmo interior, assim, porque a respiração, ela vem muito, ela traz muito dessa sensação, né, de bem-estar. Então fazer isso são coisas que ajudam. E tem outras coisas também, né? Às vezes para algumas pessoas vai ser alguma coisa diferente, outro jeito. Aos poucos a gente vai cada um tem o seu jeito, né? E aos poucos a gente vai descobrindo. Até porque a criança, né, naquele momento ali que ela tá aprendendo, pra ela tudo é muito novo. Então a gente pode ajudar com o que a gente já sabe e ela mesma aos poucos vai se autorregulando, vai aprendendo o que é melhor pra ela. É importante a gente, quanto adulto, estar ali do lado, né? Apoiando, né? E escutando e sendo aberto para que a criança, possa ser humano, que são sentimentos e emoções humanas, inatas a todos nós, não é? Às vezes a gente acha que, né, porque é criança, criança não, é birrenta, não sei o quê.
Mas, gente, isso daí faz parte. Quem nunca, né, se sentiu nervoso? Quem nunca, às vezes, deu um piti por algum motivo, né? Você fala, ai, não, eu nunca fiz. Será que às vezes você não foi muitas vezes reprimido também na sua infância? Às vezes você não consegue, né? Tem tudo isso. Então, assim, é importante deixar ser criança, até porque essa fase é a fase de dar o piti, né? A gente pensa assim, a fase de criança é a fase de dar o piti, é a fase de explodir, até porque quando a gente chegar adulto, a gente imagina que o adulto já tenha o quê? Já tem essa, quer ver que até me faltou o nome aqui, que aqui no livro, né, tem essa parte que os psicólogos falam no final, que tem o que? Essa segurança aqui, ó, essa segurança emocional, que tem esse controle emocional. O que é o controle emocional? É realmente você conseguir controlar suas emoções. E significa que você não vai sentir elas? Não. Que você vai reprimi-las? Não. Que você vai sentir tudo que você tem que sentir, mas às vezes você já consegue regular elas. Você vai sentir, vai ter as emoções. Só que às vezes você tem vontade de bater em alguma coisa, você não vai bater. Por exemplo, você tá no trabalho, passou por alguma situação difícil, você não vai bater ali, tipo, você quer socar o travesseiro. Você não vai bater ali, você vai esperar chegar em casa. Eu lembro que uma vez, fazendo um parênteses, né, gente, porque é um livro infantil, mas me veio alguma coisa. Eu lembro que uma vez eu escutei aquela atriz, a Mariana Rios, né, ela falando assim, que eu gosto muito do conteúdo dela, acho ela uma pessoa assim incrível, um ser humano assim iluminado, um ser humano assim em outro nível, assim, em questão dessa questão de controle emocional, dessa questão de sabedoria, assim, do jeito que ela lida com a vida, né? E aí uma vez em uma entrevista, acho que foi uma entrevista, ela falou assim que ela tem a hora de chorar. Tipo assim, às vezes ela passa por alguns momentos e ela quer chorar. Só que ela já tem um controle emocional tão grande daquilo, não é porque ela tá se reprimindo, é porque realmente ela consegue. Gente, isso é outro nível, né? Eu, dependendo da situação que eu passo, eu não consigo. Eu lembro que já teve questões que eu passei no serviço que eu chorava ali, assim, parecendo uma criança, aquele choro, assim, de soluçar. E ela falando, assim, que ela tem um momento de chorar. Porque ela é atriz, né? Ela é atriz, ela acho que eu não sei se ela trabalha mais como atriz, mas assim, ela usa a imagem muito dela, né? Então se ela chora, os olhos ficam inchados, os olhos ficam vermelhos, às vezes ela tem que gravar alguma coisa, como que ela vai gravar com a cara desse jeito? Eu mesmo, se eu chorar hoje, amanhã meu olho amanhece desse tamanho, assim, não teria como, né? Então ela tem um momento de chorar, então ela guarda no sentido assim, ela consegue estar com a compostura naquele momento e falei tanto que o vídeo até cortou. Então, ela consegue realmente, naquele momento, se manter firme e em determinado momento, quando ela pode chorar, ela chora as pitangas todas que ela pode chorar. Eu achei isso de um controle emocional, assim, gente, que nunca tinha ouvido falar, né, em alguém que conseguia sentir desse jeito. Para alguns pode falar, ai não, eu acho errado, é bom deixar as emoções vir na hora. Só que ela consegue ser emotiva e racional, vocês já prestaram atenção? Tipo assim, ela consegue ser os dois. Não é que ela vai reprimir e não vai sentir o que ela precisa sentir. É que ela vai deixar pro momento que ela acha que é mais adequado. Eu achei interessante isso. Mas é só um parênteses, né, pra falar sobre isso. Então é isso, gente. Lembra que eu falei que ia trazer os outros livros da série, depois eu vou pegar os outros, né, que tem vários livros aqui. Acho muito interessante conversar com as crianças sobre as emoções. Esse daqui, ele é indicado de 4 a 6 anos, que é bem essa fase, né, que as crianças já estão convivendo com outros amiguinhos, às vezes na escola, né, que a faixa etária de obrigatoriedade da escola a partir dos 4, estão convivendo, às vezes tem muitos conflitos, porque é natural, né, gente, eles estão aprendendo a conviver, acontecem coisas novas, a mudança, né, há mudanças grandes, assim, para eles nesse período, então é muito importante a gente deixar eles sentirem as emoções e conversar sobre isso, para que eles lidem de uma maneira melhor, tá bom? Fica a dica aqui para vocês então desse livro, deixa um comentário aqui para eu saber se vocês gostaram. Obrigada por terem assistido, compartilhem com quem vocês acham que vai ser útil, né? Para quem vai ser útil esse vídeo. Muito, muito obrigada, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!